gente está estudando, né, o livro do Apocalipse, Purificando a Mente. Purificando a Mente, porque Apocalipse, como eu tenho dito, é um livro que é como se fosse um sonho, né? Que você mergulha aí, tem um monte de imagem assim que aparece, umas coisas meio estranhas. E ele instiga a nossa imaginação. Ele ensina a gente a enxergar o mundo de um jeito diferente. E apesar de ser um texto antigo, né, esse texto do Apocalipse, ele é um texto que foi escrito para um público urbano, um público que estava na cidade. A gente falou disso já. Quando João escreve, ele escreve principalmente ali para 7 igrejas que estão em 7 cidades da Ásia ali da região da Turquia, né, atual. Isso é interessante porque o cristianismo, ele é um fenômeno urbano. Ele nasce nas cidades. Ele floresce nas cidades. A gente vê lá em Atos o apóstolo Paulo, ele estrategicamente ele ia de cidade em cidade pregando, porque cidade é um lugar, eu vou falar disso, né, onde você tem um número muito grande de pessoas. E haviam grandes cidades na antiguidade. Parece que não, mas tinha cidades assim enormes, com construções gigantescas, assim, uns feitos, né, arquitetônicos de engenharia assim fantásticos. A maior cidade da época ali da região era Roma, que era a grande opressora, né? E Roma é uma cidade tão fantástica que o povo visita até hoje, né? Eu estava conversando com um casal de amigos que foram lá para Roma, né, tempos atrás, o Beto e a Mauri lá da primeira. Eles estavam contando assim, como que é impressionante, sabe? Quando você está lá assim, você vai vendo as coisas, como que é um negócio assim, até hoje a gente fica admirado, né? E Roma, na época antiga aqui do Apocalipse, ela era adorada como se ela fosse uma deusa. Ela era pintada e ela era assim, tinha uma caracterização dela como se ela fosse uma deusa, cheia de joias. Porque na antiguidade eles tinham o costume de associar cidades a mulheres. Então você vê isso lá no Antigo Testamento, né? As filhas, eles chamavam de filhas. Filha de Jerusalém, a filha, sei lá, da Babilônia, enfim, das cidades lá da região, né? Então as cidades elas eram associadas a mulheres, elas tinham essa imagem de uma mulher. E a imagem que o Império Romano criou, né, tipo, da cidade de Roma, era de uma deusa, uma mulher fantástica, uma mulher maravilhosa. Mas, aqui no Apocalipse, a gente vai ver então hoje, João olha e ele não vê uma deusa, ele tem uma outra visão. É sobre isso que a gente vai falar, sobre o que João enxerga quando ele olha para a cidade de Roma. Então eu convido você aí a acompanhar comigo a leitura, Apocalipse capítulo 17, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5 e depois eu vou pular para o verso 18. E depois ao longo, na verdade, do sermão eu vou citar uns versículos do verso 18, do capítulo 18 também de Apocalipse. Mas o capítulo 17, do 1 ao 5, diz assim: Então um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio me dizer: Venha e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho, ou numa besta, né? Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro, cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Verso 18: A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, abençoa essa palavra, Deus, ilumina a nossa mente, nosso coração, para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, nosso tema hoje é purificando a nossa imaginação em relação à cidade. Então, em primeiro lugar, eu quero olhar com vocês aqui o que Babilônia, a cidade de Babilônia, representa na Bíblia e o que ela pode representar para a gente hoje.
A primeira cidade criada na Bíblia é uma cidade que tem o nome de Enoque. Enoque é o nome do filho mais velho de Caim. E diz o texto bíblico que Caim e Abel, né? Vocês lembram, né? Adão e Eva, Caim e Abel, os filhos deles, né? Depois que eles são expulsos da presença de Deus, Caim ele mata o irmão dele, Abel, e aí ele começa a ficar com medo de que alguém se vingue do sangue dele. Então diz lá o texto bíblico em Gênesis que Caim ele vai para uma terra distante, ele foge de Deus, ele vira um peregrino, ele vira um ser errante. E nessa terra distante, uma terra chamada Nod, ele cria uma cidade chamada Enoque. Sabe o que é mais interessante? É que a palavra Nod, lá no hebraico, é a palavra que eles usavam para descrever um inseto que fica batendo as suas asas. Esse movimento do inseto batendo as asas é a palavra Nod. Ou seja, Nod quer dizer agitação, quer dizer vibração. Ou seja, a terra de Nod, na verdade, é a terra da inquietação, é a terra do desassossego, a terra da ansiedade. Por quê? Porque em Nod, né, longe da presença de Deus, Caim ele estava ansioso, ele tinha medo, alguém pode vir me matar, alguém pode vir tirar minha vida, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, não sei como é que vai ser meu futuro. Então a primeira cidade nasce exatamente desse desassossego do ser humano. A cidade nasce na tentativa humana de vencer a ansiedade, de vencer a inquietação. Toda cidade nasce na busca humana de segurança. As primeiras cidades elas eram muradas, né? Elas tinham muralhas em volta. Para quê? Para oferecer proteção. A cidade é a tentativa do ser humano de prosperar. Por quê? Lembra, ele é um errante, né? Ele é um andarilho. Então assim, é a tentativa de você juntar as pessoas e começar a plantar, começar a produzir alguma coisa, começar a prosperar. E aí a gente continua lendo o texto do Gênesis, e a gente vai ver que assim, o ápice disso, dessa busca de segurança, essa busca de proteção, essa busca de prosperidade, vai ser o capítulo 11 de Gênesis, Babel. E lá em Babel, então, os seres humanos se juntam, eles falam assim, vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma grande torre que chega até os céus, vamos fazer grande o nosso nome. E aí o comentarista bíblico vai falar assim, se a gente precisa de um nome grande, é porque na verdade a gente se acha pequeno, a gente se acha fraco, a gente sente que a gente, sabe, não tem segurança, então a gente precisa ser grande. E toda cidade nasce disso, dessa tentativa humana, sabe, de fazer alguma coisa grandiosa, de a gente prosperar, de a gente ter segurança. E Babel é isso. Babel na verdade vai dar origem depois à Babilônia. Babilônia na Bíblia é esse símbolo, essa cidade, que é esse símbolo de essa tentativa do ser humano de vencer na vida, vamos dizer assim. Por isso que toda cidade ela é cheia de ambiguidade, é cheia de ambivalência, porque as cidades elas são carregadas de coisas maravilhosas, elas de fato ofereceram proteção, elas de fato ofereceram prosperidade. A gente vai para algumas cidades e a gente fica encantado, né, de visitar alguns lugares, cara, é maravilhoso, você vê assim coisas fantásticas, você vê prédios, né, gigantescos, fala assim, mano, como é que os caras conseguiram construir um negócio desse? Só que ao mesmo tempo, como a cidade ela vamos pensar assim, ó, cidade é um monte de gente junto, não é? Então cidade é humanidade ampliada. Se cidade é humanidade ampliada, o ser humano é esse ser ambíguo, esse ser ambivalente. Nós somos capazes de fazermos coisas boas e coisas muito ruins. Então a cidade ela vai ter essa natureza dupla. Ao mesmo tempo que ela faz coisas maravilhosas, ela também faz coisas muito ruins. Então se de um lado a cidade ela protege, né, vamos pensar assim, na antiguidade lá, da invasão de alguém que vem de fora, ela pode até proteger de quem vem de fora, mas ela não garante a segurança da violência interna da cidade. Se a gente prospera na cidade, porque a gente está trabalhando, essa prosperidade ela não chega para todo mundo, porque ao mesmo tempo que ela vai produzir riqueza, ela vai produzir desigualdade social. A cidade é 666. Lembra que eu falei no domingo passado? O que é 666? É o número do ser humano. É quase perfeito, né? A gente viu isso aqui na Bíblia, né? O simbólico ali dos números, né? O 777 é o número da perfeição extrema, é o número de Deus, daquilo que é completo, daquilo que é perfeito. O número do ser humano é o 666, por quê? É aquilo que é quase perfeito.
é quase completo, é quase, sabe assim, maravilhoso, mas sempre vai faltar um pouquinho mais. Então a cidade nasce disso, dessa ambiguidade. E aí como é que João ele enxerga isso, né? Ele olha e o que ele vê? Ele vê uma prostituta com um cálice de coisas imundas, ou seja, Roma era pintada como essa deusa maravilhosa, mas João olha e ele não vê uma deusa, ele vê uma prostituta, alguém com quem os reis adulteraram, né? Alguém com quem os reis eles se prostituíram, ou seja, eles se venderam, eles de alguma forma assim, eles negociaram, né? Uma relação, sabe, não boa, uma relação degradante. E onde que essa prostituta ela vem? Ela vem montada numa besta. Eu falei disso domingo passado, né? O que é a besta? A besta são esses esquemas sociais, né? Essas estruturas sociais que bestializam as pessoas, elas desumanizam as pessoas. Essa grande cidade de Roma, ela vem montada numa besta, ou seja, em Roma a gente vira animal, a gente vira bicho. Welcome to the jungle, já dizia o Guns N' Roses, né? Seja bem-vindo à selva. Aqui você vira bicho, aqui você vira, né, um animal. É isso que a cidade faz com a gente. E esse é o meu segundo ponto. O que a cidade faz? Então vamos ver aqui. Como a cidade ela é humana, né, ela é marcada por essa corruptibilidade, ou seja, o ser humano ele é corruptível, né? O ser humano ele não é perfeito, ele não é eterno, então ele falha, ele morre. Como isso, toda a cidade tá marcada a corrupção. Um dia a cidade acaba. Tanto é que muitas dessas grandes cidades do passado elas já não existem mais. E até nos nossos dias é assim, né? Às vezes a gente tem uma cidade assim que, era uma cidade assim, tinha tudo para crescer e tal, de repente. Eu fui para o interior, né? E é muito interessante, né? Você vai para o interior, você vê assim, tinham cidades assim que elas tinham tudo para virar grandes cidades. Aí a linha de ferro era para passar por aquela cidade, só que aí o fazendeiro, o dono da terra, não quis que passasse naquela cidade e desviou para outra. Aí você vai ver a outra cidadezinha que passou a linha de ferro, foi que cresceu no final das contas. É isso, cidades elas têm essa coisa. E aí a gente vê então o que? No capítulo 18, vocês estão com Bíblia no celular? Vocês conseguem achar uma Bíblia no celular? Vocês têm aí? Se conseguir, abre aí. Eu vou mostrar alguns versículos para vocês. O que a cidade faz com as pessoas? Eu não pus aí o texto, mas no capítulo 18, eu quero só pensar alguns versículos. A cidade ela vai gerando coisas que aí no capítulo 18 a gente vê a queda da Babilônia, ou seja, Deus ele julga a cidade. Por que ele julga ela? Verso 3, por exemplo, capítulo 18, fala assim: pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Gente, o que ele está falando aqui, ele não está falando tipo de imoralidade sexual. Parece que é isso, né? Mas não é isso. Porque ele está falando dos homens de negócio. Ele está falando assim que na cidade, na verdade, a riqueza que é gerada na cidade, ela é uma riqueza que se assemelha à imoralidade sexual, ou seja, ela não é lícita, ela não é legal, sabe? Tipo, ela é uma coisa que ela vai sempre degradar alguém. E a gente vai ver então que a cidade, embora ela faça a gente prosperar, mas a riqueza ali ela é um jogo sujo, é um jogo de poder, é um jogo de sedução, é um jogo onde tem sempre alguém levando vantagem, tem sempre alguém enganando outra pessoa. E a cidade ela se enriquece a partir disso. O que mais que acontece na cidade? Verso 7 diz assim, deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória ela deu a si mesma, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. A gente vai prosperando na cidade, a gente vai tendo esse sentimento de autossuficiência, a gente vai ficando arrogante. A cidade de Roma, quando ele está falando da Babilônia aqui, ele está falando de Roma. A cidade de Roma ela era uma cidade arrogante, uma cidade autossuficiente. Ela falava assim: não sou viúva. Por quê? Porque Roma conquistava todos os outros povos. O exército romano destruía tudo. Então assim, as outras cidades as mulheres ficavam viúvas, mas em Roma as mulheres não ficavam viúvas.
Por quê? Porque a gente arrebenta tudo. Que mais? Verso 13, vamos ver o que acontece lá em Roma. Vai falando como é que fala? Dos produtos, né, que eram vendidos lá, e fala assim, fala de ouro, prata, pedras preciosas, verso 12, mas no verso 13 fala assim: nem canela, cardamomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado, ovelha, cavalos e carruagens, presta atenção nisso, nem escravos ou outros seres humanos. A cidade de Roma enriqueceu com base na escravidão. Não era essa escravidão igual a gente teve na América, né, nos últimos tempos. Era essa escravidão de guerra, onde as pessoas... Sabe qual é o lance, cara? Vocês já viram aquele seriado Roma? Alguém já viu o seriado Roma? O seriado mais antigo um pouco. O escravo, isso serve para qualquer tipo de escravidão, ele era o eletrodoméstico da casa. Era desse jeito mais ou menos que funcionava. Ele era um tipo de eletrodoméstico. Então assim, a coisa rodava, a coisa funcionava com base na escravidão. Ou seja, de todas as riquezas que tinha, né, que vai falando lá, pedras preciosas, a roupa, o perfume, tal, vai indo as coisas, aí chega num ponto que pessoas são consideradas coisas, pessoas são consideradas objetos, ou seja, é a degradação, é a desumanização, é a bestialização. A cidade faz isso com as pessoas. Vamos pensar nos bolivianos, venezuelanos, galera que... aqui em São Paulo, os filhos dos africanos, né, que ainda trabalham em situação análoga à escravidão, principalmente no interior, nas fazendas, na cidade mesmo, né, outro dia em Santos, né, uma senhora, uma empregada doméstica, ficou 50 anos trabalhando, trabalho análogo à escravidão, né? O que mais que a cidade faz? Violência que gera morte. Vamos ver o verso 24? A grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. Todos os que foram assassinados na terra. Ou seja, a gente sabe que a cidade gera morte, a cidade gera violência. É só a gente pensar quando rola, sei lá, uma ação militar, né, da polícia, numa comunidade, e aí um monte de gente morre. É o sangue das pessoas que está clamando, né? É só a gente pensar o tanto de gente que tira a vida, porque na cidade, por exemplo, você pegar um LGBT, um transexual, que vai ser humilhado, que vai ser depreciado, que vai ser, né, jogado de canto. O índice de suicídio é grandíssimo na população LGBT. É o sangue das pessoas que está clamando. Então a cidade faz tudo isso, né? Por isso que a Babilônia, ela é esse símbolo, né, dessa ambivalência, né? Como eu falei, quando João escreve Apocalipse, Babilônia era um código para Roma. Talvez nos nossos dias, né, o pessoal aí que gosta de história em quadrinho, você pode pensar em Gotham City, por exemplo. Eu gosto muito do Batman, né? E assim, uma coisa que eu já percebi, vocês já perceberam, mas Gotham City, ela é quase um personagem na história do Batman. Ele não luta contra um vilão específico, ele luta contra a cidade, porque a cidade é má. A cidade é quase uma entidade. Mas a gente sabe que Gotham City foi baseado em Nova York, por exemplo. E poderia ser São Paulo,
Poderia ser Campinas, Jundiaí, Hortolândia. Qual é a nossa Babilônia? Qual é a nossa Roma? Qual é a nossa Gotham? Então, João olha, ele enxerga tudo isso, né? A pergunta é: o que Deus faz em relação à cidade? Qual é a resposta de Deus para tudo isso? E aí a gente vê lá no verso 18, capítulo 18, verso 5, diz assim. Começa no 4, na verdade. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados, para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu. Lembra de Babel? Eles estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deus lembra das suas maldades. O que João está falando para a gente é que a resposta de Deus para a cidade, para a Babilônia, é que Ele não está alheio a tudo aquilo que está acontecendo. Ele olha, Ele lembra. Essa linguagem aqui lembra a linguagem do Êxodo, quando o povo está lá no Egito, e diz lá que Deus ouviu o clamor, Deus se lembrou do seu povo, e aí Ele chama esse povo para sair da cidade, Ele chama esse povo para esse novo êxodo. E eu vou confessar para vocês assim, quando eu estava estudando, esse negócio meio que deu um nó na minha cabeça. Porque uma coisa que eu não gosto é assim, o protestantismo, ele vem para o Brasil e tal, e ele vai crescendo nas nossas igrejas evangélicas, protestantes, tipo assim, meio que como um escapismo do mundo. Tinham vários hinos que a gente cantava que falava disso, né? Tipo, a gente queria ir para o céu, e assim, meio que quase num escape da vida. Só que aí eu fui para o seminário, eu fui estudar, eu fui perceber assim, que não, a gente tem que encarnar, a gente tem que encarnar na cidade, a gente tem que viver, a gente tem que fazer parte da vida. E aí, tipo, me deu eu falei, mas Deus está mandando o povo dele sair da cidade. E aí eu lembrei lá da carta que Jeremias escreve no capítulo 29, né, para aqueles que estão em Babilônia, né, no exílio, e ele fala assim: não fujam da cidade, amem a cidade, orem pela cidade, busquem a paz da cidade, para que a cidade prospere, vivam na cidade. E isso meio que, sabe, fez eu falar, cara, será que é para a gente fugir então da cidade? Mas eu acho que o lance aqui é o seguinte, ele está falando desse êxodo, né? Ou seja, ele está chamando a gente para ser peregrino. Lembra que eu falei do Caim no começo do culto? Da pregação, né, na verdade? Caim, quando ele peca e tal, e aí ele é expulso na presença de Deus, Deus coloca uma marca em Caim que já era a proteção dele. E aí, Caim, ele estava destinado, na verdade, a ser peregrino. Sabe por que Caim tinha que ser peregrino? Porque se Caim fosse peregrino, a peregrinação ia ser a salvação dele, porque ele ia aprender a andar com Deus. Era para Caim aprender que Deus caminha com a gente no chão da vida, Deus caminha com a gente no dia a dia, Deus caminha com a gente no cotidiano. Não era para Caim fazer uma cidade, era para ele ser peregrino. A cidade nasce dessa tentativa dele, sabe, tipo de deixa eu resolver aqui do meu jeito. Mas Deus chama Caim para ser peregrino. E aí Deus, quando tira o povo do Egito, o que ele faz? Ele faz o povo peregrinar por 40 anos, para quê? Para o povo aprender a ser peregrino, ou seja, aprender a caminhar com Deus, aprender que a cada dia Deus sustenta a gente, Ele manda o pão do céu, se precisar, Ele faz a água brotar da rocha, ou seja, Ele cuida da gente, Ele está do nosso lado, no chão da vida, no dia a dia. A igreja é chamada a ser peregrina. Foi por isso que Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém. Já pensou nisso? Jesus não morre dentro de Jerusalém. Ele é condenado dentro da cidade, mas você já deve ter ouvido falar da Via Dolorosa, né? Ele caminha carregando a cruz até fora da cidade.
E aí Hebreus vai dizer assim, que a gente precisa fazer o mesmo caminho do nosso Senhor, que morreu fora da cidade, para salvar, para purificar a gente dos pecados. Jesus morreu fora da cidade. Sabe por quê? Para que na nova cidade que Ele está criando, na Nova Jerusalém, Ele ficou de fora da cidade, para você poder entrar na cidade. Porque a gente não entra porque a gente é bom. A gente não entra porque... É interessante, né? Que eu vou falar, né? Tipo, daqui 2 domingos da Nova Jerusalém, a porta da cidade é uma pérola. Sabe por que ela é uma pérola? Porque a pérola é a única joia que nasce da dor. Ou seja, você só entra na Nova Jerusalém se você passar pela dor, se você passar pela cruz, se você passar pelo sacrifício, de fazer o mesmo caminho do teu Senhor Jesus Cristo. À medida que a gente se assemelha a Ele, a gente caminha para fora da cidade. E aí Hebreus vai falar assim, é por isso que a gente não tem nesse mundo cidade permanente. A gente vive em busca daquela que vai vir. Ou seja, a nossa salvação está nesse peregrinar, nesse andar. Por isso que então a missão nossa é essa. Deus chama a gente, cara, sai da cidade, mas sai dessa cidade dos homens, porque você está caminhando para a cidade que Deus está preparando. E aí, essa cidade que Deus está preparando é uma cidade que ela vem do céu, né? Tipo, não é criação nossa. Ela vem da parte de Deus. Essa sim é perfeita. E aí, à medida que a gente vai vivendo nas cidades do nosso Brasil, do nosso mundo, com o olhar para essa cidade celeste, né, com os valores dessa cidade, a semelhança do nosso Senhor, no sentido de a gente também passar pelo sofrimento no chão da vida, a gente vai antecipando aquilo que vai vir. Como é que a gente vive na cidade? Santo Agostinho vai dizer que quando os caras estão invadindo Roma, né, os vândalos estão invadindo Roma. Gente, vândalo não é vândalo, é o nome de uma tribo, tá? Era uma tribo bárbara que chamava vândalo. A palavra vândalo, né, de vandalizar, vem por causa dessa tribo, porque eles entraram arrebentando tudo, quebrando tudo. E aí o Santo Agostinho, ele estava dentro, né, da cidade de Roma, os caras invadindo, e eles escrevem dois livros desse tamanho aqui, né? Chamado Cidade de Deus. E ele vai dizer que o cristão, ele vive na cidade do homem, com os valores da cidade de Deus. É assim que você tem que viver. E aí eu quero ler, vamos ler, está aí na liturgia de vocês, Hebreus. É o texto do envio nosso. Pedir poetas já vem pegar aqui o violão, pode ser? Ele fala assim, ó, o grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu, porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. É isso que a gente vai cantar agora. A gente vai orar essa oração cantada. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes, sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. Minha oração é para que você viva de fato essa música que você vai orar agora, para que você possa carregar mesmo o sacrifício de Cristo enquanto você vive na cidade.